Eu era gerente de um hotel quando ocorreu o que vou contar. Eram cerca de 1h da manhã e nenhum hóspede novo havia chegado há algumas horas. Parecia uma noite bastante tranquila. Eu estava conversando com um dos funcionários sobre como, quando a noite está tão calma, algo ruim geralmente acontece. Eles diziam que eu estava sendo supersticioso, mas percebi que geralmente isso é verdade. Eu vi muita coisa durante os meus 10 anos como gerente, muitas perturbações domésticas, brigas nos corredores, negociações de drogas que deram errado, e a lista realmente continua, mas aquela noite teve que ter sido a pior. Por volta das 1h30 da manhã, depois que meus colegas finalmente terminaram de me dizer como eu estava sendo ridículo sobre a noite calma, recebi uma ligação de um dos quartos. Atendi e fui recebido pela voz de um menininho. Ele parecia ter uns 5 anos no máximo e começou a me dizer que queria a mãe dele e que eu precisava chamá-la. Perguntei se ele estava bem e ele disse que sim, mas só queria a mãe dele. Comecei a ficar preocupado e no momento em que ia perguntar qual era o número do quarto, um homem falou no telefone, se identificou como o pai do menino e pediu desculpas pelo incomodo. Antes que eu pudesse dizer alguma palavra, a ligação simplesmente morreu. Éramos um hotel simples, então nem conseguíamos dizer de qual quarto ele havia ligado. Fiquei um pouco preocupado, então comecei a perguntar aos meus funcionários se algum deles lembrava de um homem fazendo check-in com um menininho. Não tive sorte até perguntar ao gerente do restaurante, e ele disse que um homem tinha entrado com um menininho mais cedo naquela noite e havia usado o ticket que fornecíamos a todos os nossos hóspedes. Felizmente, era o único ticket usado naquele dia e tinha o número do quarto nele. Peguei um dos homens maiores que tínhamos na equipe e fui para o quarto. Não tinha intenções de confrontar o homem ou fazer qualquer pergunta. Só queria ver o menino e garantir que ele estivesse bem. Peguei algumas toalhas, disse ao meu funcionário para esperar no final do corredor e bati na porta. Um homem atendeu. Ele era baixo, gordinho e cheirava horrivelmente a álcool. Atrás dele, na cama, estava o menininho. Ele estava tão magro que eu podia ver suas costelas e parecia estar coberto de hematomas. Tentei agir calmamente e disse ao homem que tinha as toalhas que ele tinha pedido. Ele, é claro, negou ter solicitado toalhas e simplesmente fechou a porta na minha cara. Virei-me e caminhei rapidamente pelo corredor até o elevador. Assim que cheguei à recepção, liguei imediatamente para a polícia. Fui instruído a agir naturalmente e não fazer mais contato com o homem para evitar que ele fugisse com o menino. Meu coração estava acelerado e eu estava suando profusamente enquanto esperava pela polícia. Eles cercaram o prédio e entraram em dúzias. Eu disse a eles em qual quarto estavam e entreguei a chave. Eles me pediram para subir com eles caso houvesse algum problema para acessar o quarto. Eu realmente não queria subir lá, mas se houvesse alguma chance de ajudar aquele menino, eu ia aproveitar. A viagem de elevador parecia durar uma eternidade, enquanto eu pensava em todos os cenários possíveis para o que estava prestes a acontecer. O elevador parou e eu e cerca de 8 policiais saímos e fomos até o corredor. Caminhamos em direção à porta, mas eles me fizeram esperar mais perto do final do corredor. Eu estava aterrorizado quando os vi baterem na porta e exigirem que o homem saísse. Ele se recusou e disse que machucaria o menino se eles tentassem entrar. Naquele momento, as coisas ficaram muito reais e eu acreditei nele. Eles tentaram negociar com o homem por quase 1 hora, mas ele era implacável e determinado a permanecer naquele quarto o maior tempo possível. Finalmente decidiram invadir o quarto. Quase parecia que tudo estava em câmera lenta. Houve muitos gritos acompanhados pelos sons de coisas se quebrando ao redor do quarto. E antes que eu soubesse, eles estavam saindo com o homem algemado. Atrás deles, vinha outro policial correndo com o menino nos braços. Ele mal conseguia segurar a cabeça, foi colocado em uma ambulância e levado para o hospital. Mais tarde, ele se recuperou completamente e foi reunido com sua mãe na manhã seguinte. Aquele andar do hotel foi fechado enquanto investigavam e mais tarde descobri que o homem que estava com o menino realmente era o pai dele. Aparentemente, a esposa estava o deixando e levando o filho por causa de suas tendências abusivas.
Então, ele pegou o menino e ameaçou machucá-lo se ela o deixasse. Eles estavam fugindo há mais de um mês. Infelizmente, também descobrimos que o homem não se opunha a abusar do filho, e os hematomas foram causados por ele batendo e espancando o menininho pelo que ele chamou de agir de forma inadequada. Eu chorei por dias por aquele garoto. Eu queria tanto aliviar sua dor e fazê-lo esquecer o que seu próprio pai o fez passar, mas eu sei que isso é um trauma com o qual ele terá que conviver para sempre. Estou feliz que ele tenha recebido ajuda e que sua mãe não tenha que passar mais noites sem o filho. Trabalhar em um hotel pode não ser a ocupação mais glamourosa do mundo. Na verdade, está longe disso. No entanto, quando eu estava em busca de emprego, surgiu uma vaga em um hotel local que me aceitou imediatamente. Eu tinha 18 anos e acabara de concluir o ensino médio. Decidi não ingressar na faculdade, pois estava na fase da minha vida em que fazia o oposto do que meus pais desejavam. Reconheço que nem todo mundo precisa cursar a faculdade para alcançar o sucesso, mas no meu caso, não posso deixar de desejar ter seguido esse caminho. Talvez assim eu não precisasse passar por todas as coisas desagradáveis que meu trabalho trouxe para minha vida. Nos primeiros meses, ocorreram pequenos incidentes desconfortáveis, com homens desagradáveis me assediando, perguntando quanto custaria para me juntar a eles por uma noite. Depois, enfrentei situações físicas repugnantes. Embora estivesse inicialmente na recepção, a falta de pessoal nos levou a trabalhar na limpeza por cerca de um mês, e deixe-me dizer, foi verdadeiramente horrível. Vi praticamente todos os fluidos corporais em quase todos os cantos de um quarto em algum momento. Finalmente, tive que informar ao meu gerente que estava disposto a sair se tivesse que limpar outro quarto. E ele me assegurou que não seria necessário, garantindo que meu trabalho seria mais fácil dali para frente. Isso aconteceu por volta de 2 horas da manhã, durante uma tempestade intensa. Ninguém havia feito check-in por horas, e eu pensei que o resto da noite seria relativamente calmo, talvez até mesmo silencioso. Então, ouvi a porta se abrir, e o sino que estava preso a ela tocou alto. Contudo, eram 2 homens usando grandes casacos pesados, que pararam com suas botas grossas de trabalho para se secarem da chuva. Estavam rindo de algo e pararam imediatamente ao me verem sentado na recepção. Seus sorrisos desapareceram. Fizeram uma expressão estranha um para o outro e se aproximaram lentamente da recepção. Mantive meu sorriso falso de serviço ao cliente e fiz o meu melhor para parecer amigável e prestativo, mas estava cansado e preocupado que isso pudesse transparecer. Como não tinham reserva, reservei um quarto com 2 camas queen, padrão. Achei que tudo parecia bastante normal com eles, até que, enquanto se afastavam, ouvi-os começar a falar sobre como me acharam bonita. Com meus recém-completados 18 anos, percebi que era algo com o qual teria que começar a me acostumar, então ignorei e continuei com a minha noite. Estava lendo meu livro quando ouvi alguém entrar no saguão novamente. Era um dos homens que mencionei antes. Ele se aproximou da recepção e se inclinou sobre ela, ficando muito mais perto do que eu me sentia confortável. Cheirava a cerveja e cigarros e perguntei se havia algo que eu pudesse ajudar. Esperava que fosse algo simples e que ele fosse voltar para o quarto o mais rápido possível, mas a vida não funciona assim. Ele me disse que o ralo do chuveiro não estava funcionando no quarto deles e que precisava de alguém para consertar imediatamente. Tentei ligar para a manutenção, mas é claro, eles não atenderiam. Educadamente, disse ao homem que o mais breve que alguém poderia consertar seria na manhã seguinte. Ele começou a ficar realmente bravo, dizendo coisas como ia reclamar para o meu gerente e deixar avaliações ruins. Quando ele começou a gritar de verdade, decidi que seria mais vantajoso para mim verificar do que lidar com ele acordando todo mundo no hotel. Isso significaria mais reclamações e até mesmo a possibilidade de ser demitido. Concedido,
Não foi a ideia mais inteligente para mim entrar sozinho em um quarto com 2 homens, mas eu não estava pensando direito. Estava exausto e só queria que o discurso dele terminasse, algo que eu acabaria lamentando pelo resto da minha vida. Ele me levou até seu quarto e pedi a ele e seu amigo que esperassem do lado de fora enquanto eu verificava o ralo do chuveiro. Eles concordaram, e tudo parecia normal a princípio. Eu estava me inclinando sobre a banheira e liguei a torneira. A água escorria perfeitamente bem. Gritei que estava funcionando normalmente, e assim que comecei a me levantar, ouvi a porta bater atrás de mim. Virei-me rapidamente e gritei quando me deparei com o maior dos 2 homens parado no banheiro comigo. Ele me segurou pelos ombros e me jogou contra a parede. Fique quieta, ou vou piorar muito mais do que precisa ser. Ele quase começou a rir quando disse isso. Comecei a gritar o mais alto que pude, esperando que algum outro hóspede pudesse me ouvir. Ele soltou uma das mãos para cobrir minha boca com um dos meus braços livres. Fiz algo que tenho certeza que ele não esperava naquele momento. Puxei minha arma oculta. Segurei-a não muito longe de seu lado e puxei o gatilho. Sabia que não tinha tempo para hesitar. Meus ouvidos começaram a zumbir loucamente. Ele me soltou e caiu no chão. Minha adrenalina estava a 1000, mal percebi a porta se abrir e o outro homem entrou. Apontei a arma para ele e disse para sair ou atiraria nele, e ele sabia que eu estava falando sério quando viu o amigo sangrando no chão na minha frente. Ele nem disse uma palavra antes de correr para fora daquele quarto de hotel mais rápido do que eu jamais teria pensado que ele poderia correr. Pisei sobre o corpo do homem no chão. Não tinha ideia se ele estava vivo ou morto, mas só precisava sair daquele quarto. Saí pelo corredor deixando pegadas ensanguentadas, percebendo que devo ter pisado em algum sangue dele enquanto passava por cima dele. Vários hóspedes estavam no corredor, exigindo saber por que tinham acabado de ouvir o que parecia ser um tiro. Uma mulher no quarto ao lado deve ter visto a expressão no meu rosto, porque imediatamente veio para verificar se eu estava bem. A polícia chegou pouco depois e o quarto foi isolado. O homem foi levado para o hospital e, surpreendentemente, não estava morto e não acabou morrendo. Uma investigação foi feita, mas, felizmente, as câmeras de segurança mostraram a prova de que fui atraído para o quarto pelos homens e que eles voltaram depois que pedi para ficarem no corredor. O áudio estava muito claro e nunca fui acusado de nada relacionado ao tiroteio. O outro homem foi encontrado a apenas algumas milhas de distância. Ambos foram acusados de sequestro. O homem que me encurralou no banheiro também foi acusado de agressão, e ambos foram condenados a 3 anos de prisão, além de receberem ordens de não contato após a liberação.